Pessoal, vamos então para síndromes cardiovasculares, avaliação por imagem dos principais sinais. Então, a gente vai falar de apenas três delas, que são edema pulmonar, não é uma síndrome propriamente dita cardiovascular, mas está inserido nesse grupo de doenças, aneurismas da aorta torácica e dissecção aórtica. Então, começando com o edema pulmonar, primeira coisa que vocês precisam lembrar é que o líquido precisa estar no intravascular, tá? Então, o edema pulmonar vai ser o acúmulo anormal de fluido no extravascular. Então, fluido extravascular nos pulmões, quer dizer, no interstício e no espaço aéreo, certo? Então, no interstício e onde era para ter ar, ou seja, nos alvéolos, tá? Tem múltiplas causas, inclusive neurogênica, tá? Após TCE, por desautonomia mesmo, drogas, edema de reexpansão, enfim, tem múltiplas causas. Mas o que a gente considera para efeito de didático mesmo são dois tipos de edema. O edema pulmonar hidrostático, que inclui o cardiogênico, nefrogênico, por hiperidratação, e o edema pulmonar de permeabilidade, que é o edema da SARA, tá? Então, no primeiro caso, vai ser aquele caso que o paciente está muito congesto, né? Tá cheio de líquido. E no segundo caso, é o edema inflamatório. Então, eu tenho lesão endotelial, certo? Então, vamos lá. O edema pulmonar cardiogênico. Então, a gente vai ter a falência aguda ou insuficiência cardíaca descompensada, com aumento da pressão diastólica final nas câmaras esquerdas, aumento da pressão hidrostática nos capilares pulmonares e hiperfiltração transvascular de fluidos. Então, dá para pensar assim, que o paciente estava tão congesto, tão cheio de líquido, que transbordou o fluido para o extravascular, tá? Aumentou demais a pressão nos capilares. E o edema pulmonar não cardiogênico, o que a gente vai ter? Lesão endotelial, capilar ou do epitélio alveolar, tá? Com aumento de fluxo de fluidos e proteínas para o interstício e espaço aéreo. Bom, quanto à propedêutica, no raio-x que a gente vai ver? No edema pulmonar hidrostático, a gente vai ver equalização da trama vascular. Então, lembrem-se que a gente vê mais vasos nos terços médio e inferior dos pulmões, né? No raio-x. Equalização é quando a gente vê também essa trama vascular é igual a dos terços médio e inferior nos ápices pulmonares, nos terços superiores, tá? Ou inversão da trama, que é quando a gente vê mais em cima do que embaixo. É um sinal de congestão. Perda da definição dos vasos segmentares e subsegmentares, então a gente tem borramento ali dos hilos. Linhas de Kerley, que são aquelas linhas sutis que às vezes aparecem no raio-x, que significam espessamento septal. Opacidades que predominam nas bases e regiões perilares, então lembrem disso, tá? No edema pulmonar hidrostático, as opacidades predominam nas regiões centrais, ali perilares. Derrame pleural é muito comum e cardiomegalia também. Na TC de tórax, o que a gente vai ver? Espessamento dos septos interlobulares por acúmulo de líquido, ali, né, nos septos. Espessamento peribroncovascular pelo mesmo motivo. Opacidades em vidro fosco e consolidações predominando na região perilar, que a gente vai ter então o alvéolo ocupado, né, por líquido. Aumento do calibre dos vasos nos lobos superiores, que é aquela equalização da trama que a gente vê no raio-x, certo? É a mesma coisa. Derrame pleural é comum e cardiomegalia também, tá? Então, só para vocês lembrarem dos achados, redistribuição da vascularização pulmonar, equalização ou inversão, que a gente vê vasos aqui para cima também. Opacidades alveolares, opacidades brancas mal definidas, tipo nuvem. Opacidades intersticiais, que são essas em tracinhos, né, parecendo uma redezinha, que são os septos, o espessamento septal. Opacidades perilares, então geralmente as opacidades predominam na região perilar, tá? E derrame pleural é comum, aqui a gente não vê bem, mas é comum e maior à direita. O livro do CBR Tórax traz essa tabelinha comparando os dois tipos de edema, o que é mais comum em cada um, né? Então, no cardiogênico, o coração vai estar normal ou aumentado, no não cardiogênico, geralmente vai estar normal. O fluxo vascular no cardiogênico vai ser balanceado ou invertido, no não cardiogênico, normal ou balanceado. Distribuição do edema costuma ser homogêneo ou central, e no não cardiogênico, focos esparsos ou periféricos. Derrame pleural, espessamento pleural e linhas septais
estão presentes no cardiogênico e não são comuns no não cardiogênico, tá? E broncograma aéreo não vai ser comum no cardiogênico e geralmente está presente no não cardiogênico. Então, vejam que bonito, isso aqui é figura de livro. Olhem aqui essas opacidades perilares, né? Também a gente vê opacidades intersticiais, vejam as linhas, vê equalização do fluxo também, da vascularização, né? E uma área cardíaca também aumentada. Então, esse paciente tem tudo. Esse aspecto aqui bem bonitinho, simétrico dos dois lados, é chamado de asa de borboleta, tá? Aspecto em asa de borboleta, que é o mais típico, é o de livro, nem sempre a gente vai ver tão bonito assim. Nesse caso, a gente também tá vendo opacidades perilares, tá? E a gente tá vendo inversão da trama, esse raio-x tá mais feio, mas quando o paciente tá deitado, acamado, geralmente a gente tem esse viés mesmo do raio-x bem mais feio, né? Esse aqui também é a figura do livro do CBR, mostrando espessamento septal. Então, lembra da estrutura do pulmão, lembrem-se do lóbulo pulmonar secundário e que o que separa eles são os septos, né? Então, o espessamento septal é quando a gente tem os septos desenhadinhos, vejam que formam tipo polígonos, assim, né? Então, é o acúmulo de líquido aqui no intestício, certo? Desenhando os lóbulos pulmonares secundários, ok? Aqui a gente está vendo consolidações bilaterais, né? Predominando aqui na região perilar, região central, né? Tá vendo também derrame pleural, tá mais difícil de ver porque tá na janela de mediastino. Outro caso, então aqui a gente já vê opacidades alveolares bilaterais, vê borramento do hilo, né? A gente não enxerga direito o hilo. Vê uma área cardíaca bem aumentada, né? Inversão de trama. E aqui na TC do mesmo paciente, aqui a janela de mediastino, a gente tá vendo derrame pleural que a gente não enxerga no PA, certo? Então, provavelmente esse paciente está deitado e aí foi feito AP e aí fica tudo mais difícil de ver mesmo, tá? O derrame pleural fica muito difícil de ver e no perfil é mais fácil de ver derrame pleural, né? A TC pega até pequenas quantidades, tá? Então, derrame pleural bilateral além de tudo isso. Essa aqui é a janela de pulmão, em que a gente consegue ver as consolidações também predominando na região perilar. Essa TC eu mostrei para vocês em sala, vamos ver novamente. Então, vejam o espessamento septal, são essas linhas desenhando os lóbulos. Isso aqui é um tubo endotraqueal, isso aqui é uma sonda digestiva. Vejam aqui, isso aqui é vidro fosco, tá? Opacidades em vidro fosco bilaterais com predomínio perilar, um pouquinho de derrame pleural. Aqui, ó, essas opacidades estão confluindo, formando consolidações também. Então, tem consolidação e opacidades em vidro fosco nas regiões perilares, com tanto de espessamento septal. Aqui a sonda digestiva foi parar lá no estômago. E olhem como fica bonito aqui no coronal, né? Espessamento septal e como a gente consegue observar bem o predomínio dessas opacidades, né? Bem central, bem perilar, vidro fosco e o tanto de espessamento septal, né? Que significa líquido no intestício, tá? Aqui, gente, são essas linhas B de Kerley, são essas linhas que geralmente aparecem aqui na horizontal. Difícil de ver, né? Muito sutil, mas só para vocês saberem o que significa, traduzem, né, os septos aparecendo aqui por infiltração aqui de líquido, tá? Essa imagem aqui tá mostrando esse tanto de opacidade intersticial, né? E vejam que a gente vê a correspondência aqui, ó, com a TC. Então, a gente, no raio-x, claro que é sobreposição de imagens, a gente não vê tão bem, né? Mas a gente consegue ter uma ideia de que tem espessamento septal, tá? Olha o tamanho dessa área cardíaca, a gente não vê os hilos, né? Borramento dos hilos, um tanto de opacidade intersticial. Queria lembrar vocês que a evolução do edema pulmonar hidrostático é muito rápida, tá? Então, esse paciente aqui, ele tinha esse raio-x aqui, fez o edema pulmonar, observem que a gente consegue ver essas opacidades com predomínio aqui, né? Central, área cardíaca aumentada. A gente vê que tá meio borrado aqui
nesse seco costofrênico aqui direito, né? Deve ter um pouquinho de derrame pleural. E em questão de horas, dias no máximo, com o tratamento adequado, quando tem tratamento, né? Já melhora, tá? A evolução costuma ser rápida. A SARA, pessoal, é o estágio mais avançado de doença pulmonar aguda. Então, vai ser caracterizado por edema pulmonar de permeabilidade e hipoxemia intensa. Tem critérios clínicos para dar diagnóstico de SARA, tá? Não é só o edema pulmonar. Então, tem que ser acompanhado de hipoxemia. Principais causas: sepse, pneumonia aspirativa e trauma. Geralmente o paciente está grave, tá? Lesão morfológica básica é o dano alveolar difuso. E a gente tem opacidades alveolares difusas, com opacidades periféricas também, não explicadas por natureza congestiva, tá? Quando o paciente não tem motivo para ter o edema hidrostático, certo? Então, na SARA, a gente tem a fase exudativa, com vidro fosco, consolidações, fase proliferativa e a fase de organização fibrótica, que é quando se torna mais crônico, tá? Então, se não tiver tratamento adequado, vai evoluir com bronquiectasia de tração, distorção arquitetural e faveolamento, tá? Que são alterações já crônicas. Esse aqui é um paciente com SARA, olha que feio o raio-x, né? Isso aqui é figura de livro, tá? Essa aqui é a figura do CBR, ilustrando a SARA. Então, no leito, a gente tá vendo que o paciente está entubado, tá monitorizado, né? E a gente vê opacidades difusas pegando periferia também, né? A gente não vê, a gente tá vendo o tubo aqui, o catéter de Swan-Ganz, dreno, aqui o dreno torácico, então o paciente está grave, né? Foi trauma nesse caso, tem um outro dreno torácico aqui, ó. E opacidades difusas bilaterais, né? Quando tem hipoxemia também, enfim, quando a clínica corrobora com isso, vai ser a SARA, tá? Bom, aneurismas da aorta torácica. Então, pessoal, aneurisma é uma dilatação do vaso que na aorta pode acontecer em qualquer segmento, sendo mais comum aneurismas da aorta abdominal, tá? Também acontece na torácica, principalmente no segmento ascendente. E a definição é um aumento anormal do calibre, além de 1,5 vezes o seu calibre normal. Cada segmento da aorta tem um calibre normal diferente, tá? Então, saibam isso, é 1,5 vezes o seu calibre normal. Várias etiologias, a principal disparada, arteriosclerose e hipertensão. Também podem ser os micóticos, são os infecciosos, como na sífilis, por exemplo. Doenças do colágeno, como por exemplo na síndrome de Marfan, né, que já vai ser um defeito estrutural do vaso. Os achados por imagem, então a gente vai ver no raio-x um alargamento do mediastino, um aumento do diâmetro da aorta, uma convexidade anormal à direita, por exemplo, quando for a aorta ascendente, à esquerda, quando for a aorta descendente, tá? Então, o raio-x vai ser o exame de triagem. Se você vê uma alteração sugestiva de aneurisma, você vai mandar para anjo-TC, tá? Que é o mais comum, anjo-TC de tórax, onde a gente avalia certinho morfologia, diâmetro e possíveis complicações, certo? Então, observem aqui que essa aqui é a silhueta cardíaca, ó. Tá? Aqui tá o V, e aqui era pra gente estar vendo arco aórtico e tronco da pulmonar, né? Mas tem essa imagem aqui, certo? Quando a gente vê no perfil, olha o calibre. Então, eu marquei aqui para vocês, aqui o trajeto normal que a gente está esperando, e aqui esse alargamento mediastinal, esse abaulamento aqui à esquerda, tá? E vejam que no perfil a gente consegue ver bem a dilatação, uma dilatação fusiforme, quer dizer, comprida, assim, maior. Então, os aneurismas podem ser fusiformes ou saculares. Fusiforme é quando a dilatação é ao longo do vaso, assim, e sacular é quando forma um saquinho, tá? Como se saísse do vaso, tá? Esse aqui é o aneurisma fusiforme, pegando ali a arco aórtico e a aorta descendente. Aqui a gente está vendo já um aneurisma sacular. Então, a gente está vendo essa dilatação. Aqui, ó, no raio-x, a gente consegue ver esse abaulamento aqui à direita, né? Que na TC dá pra gente medir e ver aqui que é a aorta ascendente, tá? Essa aqui é a aorta descendente normal e olha o diâmetro da aorta ascendente. Geralmente, a aorta ascendente vai ser um pouquinho maior que o tronco aórtico,
Muito discreto. Olha o que está acontecendo aqui, né? O tronco aórtico não, o tronco da pulmonar, tá? Esse aqui é o tronco da pulmonar. Então, esse aqui é o abaulamento. Observem esse outro aneurisma, gente. Esse aneurisma aqui saiu da raiz da aorta, né? Então, tá na aorta ascendente, eu vou ver na raiz da aorta. Aí é um perigo, porque pega a válvula aórtica, né? Então, dá complicação na certa, tá? Esse aqui media 5 centímetros. Pegou só a aorta ascendente, mas com grande chance de complicar. Então, o aneurisma, pessoal, nem sempre vai ter tratamento cirúrgico, tá? Vai depender do diâmetro e vai depender da localização e das possibilidades de complicar, né? Então, aneurismas, a rotura está relacionada sim ao diâmetro. Então, aneurisma muito grande, maior de 6 centímetros, maior de 5 centímetros se for abdominal, né? Tem chance maior de rotura. Então, o que pode acontecer? Como que o aneurisma pode complicar? De diversas formas, né? A complicação mais temida é a rotura do aneurisma, quer dizer, ele romper, tá? Então, ele pode romper, ele pode causar insuficiência aórtica, ele pode causar dissecção aórtica, porque o fluxo sanguíneo no aneurisma é diferente do fluxo sanguíneo no vaso, que tá normalzinho, né? Então, fica um fluxo turbilhonado e aquele sangue vai batendo na parede do vaso, tá? Podendo causar lesão vascular, lesão na íntima, causando dissecção, né? Então, tem várias complicações possíveis, tá? Um aneurisma pequeno pode ser facilmente assintomático. Geralmente, a gente vai sentir quando tiver complicação, tá? Uma das complicações é a dissecção aórtica. Então, o que é a dissecção? É quando a gente tem, ó, então aqui eu tenho um desenho para exemplificar, o sangue correndo no vaso, normalzinho. Aqui, a gente teve uma lesão na camada íntima do vaso, tá? Então, vejam, abriu aqui um buraquinho e tá entrando sangue nesse buraquinho, entre as camadas do vaso, tá? Esse sangue não tá saindo, não tá indo pro corpo. Ele tá dissecando a parede do vaso, daí vem o nome, certo? Então, tá acumulando sangue aqui, formando um lúmen falso, uma luz falsa para esse vaso, ok? Então, a dissecção aórtica é a laceração primária da camada íntima, que permite acesso do sangue à média com separação das camadas intimal e adventícia, ok? São fatores de risco para a dissecção aórtica: hipertensão arterial, síndrome de Marfan, que é a doença do colágeno, defeitos congênitos da válvula aórtica, aneurisma da aorta, como eu falei para vocês, aortite e drogas como cocaína, tá? Tem duas classificações para dissecção aórtica, DBQ e Stanford. A mais usada e a mais fácil é Stanford, DBQ quase não é mais usada. Stanford A é quando a dissecção pega a aorta ascendente, certo? Então, se pegar a aorta ascendente, já é Stanford A. E Stanford B não pegou a aorta ascendente, certo? A dissecção. Então, a dissecção, lembra, teve uma lesão na camada íntima e o sangue foi dissecando as camadas do vaso, certo? Por que Stanford A e B? Pessoal, A, então quando pegou a aorta ascendente, lembra que da aorta ascendente saem as artérias coronárias, tá? Então tem vasos muito importantes aí, que vai apresentar maior risco de vida quando o paciente tem a dissecção Stanford A, tá? Independente se pegou a aorta descendente ou não, se pegou a ascendente, vai precisar de tratamento, tá? A dissecção é uma condição grave que você precisa diagnosticar e tratar rápido. E o tratamento é cirúrgico quando pegou Stanford A, sem dúvida, tá? Tem que resolver. Então, tem várias possibilidades de complicações. Complicações fatais: hemorragia e tamponamento pericárdico, ou seja, sangrou para dentro do pericárdio, usando tamponamento cardíaco. Rotura de válvula aórtica, ou seja, pegou ali a região da válvula da aorta, né, da válvula aórtica. Dissecção coronariana, então pegou coronária, ou emergência coronariana do lúmen falso, quer dizer, uma coronária está saindo daquela luz falsa que formou, né? E aqui que vai acontecer? O paciente vai infartar, porque o sangue não tem fluxo, né, na luz falsa, certo? Dissecção carotídea, ruptura aórtica, que aí é gravíssimo, né? Nesse caso aqui, olha que bonita que ficou essa imagem no sagital. Então, a gente consegue ver
a dissecção com a luz falsa aqui preenchida. Esse daqui é o flap intimal, então é a região onde lacerou ali a íntima, né? Vejam que a gente tá vendo a aorta descendente com esse flap intimal aqui, tá vendo a ascendente normal. Então, nesse caso aqui é Stanford B. Não pegou a aorta ascendente, tá preservando a aorta ascendente, tá? Pegou arco aórtico e a aorta descendente até aqui, né? Então, o que a gente tem que ver nesse caso? Tem que ver quais vasos estão... Pegou a aorta descendente e, inclusive, a abdominal, né? Gente, a gente tem que ver quais vasos estão saindo dessa luz falsa. Então, por exemplo, se está saindo a artéria renal da luz falsa, esse rim pode ter hipoperfusão, entendeu? Então, vai depender da onde que aconteceu a dissecção e de quais vasos emergem ali daquela região que está com a luz falsa, a gravidade, tá bom? Só isso por hoje, meninos.